O estado emocional mais poderoso não é a abertura, não é a vulnerabilidade, não é sequer a empatia da forma como a maioria das pessoas a pratica. É o governo. O governo interno total e preciso daquilo que sentem, de quando o mostram e do que isso vos custa. Maquiavel compreendeu isto há 500 anos. Os filósofos que moldaram o mundo moderno compreenderam isto. Os generais, os estrategas, os arquitetos da influência ao longo da história em Portugal. Todos eles compreenderam uma coisa que a pessoa comum ainda não descobriu. A vossa emoção ou é a vossa arma ou é a vossa fraqueza. Não há meio termo. Hoje, vou dar-vos 7 atualizações mentais, retiradas dos princípios mais profundos da inteligência fria, que irão mudar a forma como a vossa mente opera, sob pressão, sob manipulação e sob o peso do vosso próprio mundo interior. Vocês não vão perder a emoção. Vão ganhar autoridade sobre ela. Número 1. Reduzam o pico. Expandam a mente. De cada vez que perdem a compostura, mesmo que ligeiramente, ficam mais burros, não permanentemente. Mas nessa janela de tempo, a diferença cognitiva entre vocês e alguém que está calmo é mensurável, real, significativa. A neurociência é brutal em relação a isto. Quando o vosso sistema emocional dispara com força, quando algo atinge aquele nervo, quando o pico surge, a parte racional do vosso cérebro não abranda, ela é fisicamente empurrada para fora. Os recursos são redirecionados. A mente pensante é racionada, e a mente reativa, a parte ancestral programada para a sobrevivência, assume o controle. Isso não é fraqueza. É simplesmente a forma como a máquina foi construída. Mas aqui está a questão sobre as máquinas. Elas podem ser reconfiguradas. A maioria das pessoas vive com aquilo a que chama uma programação emocional de grande amplitude. Gatilhos grandes, picos altos, tempos de recuperação longos. Algo acontece. A onda vem, é enorme. Varre tudo da mesa. E depois passam a próxima hora, ou o próximo dia, ou a próxima semana a limpar o que a onda destruiu. A compressão emocional é o treino deliberado e sistemático de uma amplitude estreita. A onda continua a vir. Vocês sentem-na, mas a altura dela, a sua propagação, encolhe. E dentro dessa compressão há algo extraordinário. Espaço mental. Espaço cognitivo que o pico costumava consumir. Aqui está como construir isto na prática. O erro que quase toda gente comete é tentar praticar a compressão quando o pico já é enorme. Isso é, como aprender a nadar, sendo atirado para o oceano durante uma tempestade. Constrói-se isto primeiro em águas calmas. Comecem a caçar micro-irritações. As pequenas coisas, aquilo que vos irrita ligeiramente. A frustração menor, a pequena impaciência. Cada uma delas é uma repetição de treino. Quando esse pequeno pico chega, façam uma pausa. Não um congelamento dramático, mas sim uma respiração. Uma única batida de espaço entre o sentimento e a resposta. Essa batida não é nada. Essa batida é tudo. Nesse primeiro segundo, o vosso córtex pré-frontal pode reentrar em cena. A vossa mente pensante volta a ficar online. E em vez de ser o pico a decidir o que acontece a seguir, são vocês que decidem. Façam isto 50 vezes em pequenos momentos e algo se reestrutura. Quando chegar o momento maior, e ele vai chegar, o vosso sistema nervoso já tem a rotina criada. A pausa já está programada. O pico continua a chegar, mas encontra um sistema que sabe o que fazer com ele. Aqui está a verdadeira mudança. A compostura não é a ausência de sentimento, é o domínio da amplitude. As pessoas mais compostas da história não eram emocionalmente planas. Elas eram emocionalmente enormes internamente. Elas sentiam profundamente. Simplesmente recusavam,
se a deixar que a profundidade do sentimento determinasse o tamanho da reação. Maquiavel disse uma vez que o leão não pode proteger-se de armadilhas e a raposa não pode defender-se de lobos. É necessário, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. A parte da raposa, a parte que lê armadilhas, exige um olhar calmo. Um olhar calmo exige um sistema nervoso comprimido. Não é possível ver com clareza através de um pico de emoção. Menos ruído emocional equivale a maior poder de processamento. Comecem aos poucos. Construam a rotina. Dominem a vossa amplitude. Deixem esta afirmação nos comentários. Eu comprimo. Eu expando. Número 2. A dissociação cognitiva. Deixem-me mostrar-vos algo que o vosso cérebro faz em todos os momentos de todos os dias, sem pedir a vossa permissão. Algo acontece. Seja o que for. Um olhar que alguém vos lança. Um silêncio que dura demasiado tempo. Um resultado inesperado. Uma porta que se fecha. Uma palavra dita no tom errado. E antes que essa coisa tenha sequer assentado por completo, antes que os dados tenham sequer acabado de chegar, o vosso cérebro já escreveu a história, já atribuiu o significado, já decidiu o que isso diz sobre vocês, sobre eles, sobre o mundo, sobre o vosso futuro. Isto acontece em milissegundos, e quando a vossa mente consciente consegue acompanhar, a história parece ser um facto. Isto não é inteligência emocional. Isto é preenchimento automático emocional. O vosso cérebro pega em dados incompletos e preenche as lacunas com a vossa história, com as vossas feridas, com os vossos medos, com cada momento anterior que vos pareceu semelhante a este, e depois entrega-vos a história completa, como se a tivesse encontrado e não construído. A armadilha é invisível, porque a história parece sempre verdadeira, especialmente quando é negativa, especialmente quando confirma algo que vocês já acreditam silenciosamente sobre vocês mesmos ou sobre o mundo. A dissociação cognitiva é a prática de quebrar essa automação de forma manual, deliberada, de cada vez. O princípio é simples. O evento e a interpretação são duas coisas inteiramente distintas. O evento tem coordenadas. Aconteceu a esta hora, neste local, com estes factos observáveis. A interpretação é uma construção. A vossa construção. E como qualquer construção, vocês podem optar por não a edificar até terem melhores materiais. Quando algo acontece que ativa o vosso sistema emocional, parem no facto. Apenas no facto. O que ocorreu literal e observavelmente, não o que significa, não o que diz, não o que implica. O que aconteceu na linguagem mais despida e neutra que conseguirem usar. Assim que tiverem o facto, não se apressem para a interpretação. Em vez disso, perguntem que outras explicações poderiam existir para este mesmo facto exato. Não para se sentirem melhor, não para evitarem verdades difíceis, mas para se manterem precisos. Porque a vossa primeira interpretação, aquela que o vosso cérebro gera automaticamente, raramente é a mais precisa, é a mais rápida. Rápido e preciso não são a mesma coisa, nem de perto. A segunda pergunta que devem treinar-se a fazer é esta: quais são as variáveis que estão realmente em jogo aqui? Não, o que é que isto significa sobre mim? Essa pergunta é uma armadilha. Colapsa uma situação externa complexa num veredicto pessoal sobre o vosso valor, a vossa adequação, a vossa trajetória, transforma dados em julgamento. Quais as variáveis que estão em jogo mantém-nos no quadro analítico? Trata a situação como um sistema para compreender em vez de um espelho a temer. É aqui que a inteligência fria começa realmente a formar. Se, não nos grandes movimentos estratégicos. Mesmo aqui neste micromomento, no espaço entre o evento e a interpretação,
onde a maioria das pessoas colapsa automaticamente e onde a mente treinada escolhe ficar e observar. Quando fazem a dissociação de forma consistente, deixam de estar à mercê da vossa própria máquina narrativa. Começam a ver as situações com a clareza de alguém que, para começar, nunca esteve enredado na história. E essa clareza vale mais do que quase qualquer outro ativo mental que possam construir. Número 3. A estratificação de resultados. Existe um tipo específico de inteligência que separa as pessoas que moldam os resultados daquelas que reagem a eles. Não é o quociente de inteligência. Não é o talento. Não é sequer a experiência no sentido convencional. É a capacidade de avançar no tempo, de pegar num único ponto de decisão e segui-lo, não apenas para o que acontece a seguir, mas para o que isso cria e para o que isso cria depois. 3 camadas no mínimo, por vezes 5, por vezes mais. A mente comum vive na camada 1. Algo acontece, eles respondem. A resposta é impulsionada pelo que parece certo, pelo que parece satisfatório, pelo que alivia a pressão imediata do momento. O pensamento de camada 1 é a pré-definição. E o problema das pré-definições é que são construídas para situações médias, não para as situações que realmente determinam a direção da vossa vida. A estratificação de resultados é o hábito deliberado de percorrer a pilha antes de agir. Camada 1. O que acontece imediatamente depois de eu fazer esta jogada? Camada 2. O que é que isso cria na curta janela que se segue? Camada 3. Que padrão é que isto estabelece e o que é que esse padrão atrai ou repele ao longo do tempo? A terceira camada é onde quase toda a gente é cega. Porque a terceira camada não parece ligada à decisão no momento, a cadeia de causalidade é demasiado longa para que o instinto a consiga rastrear. Mas ela é real e implacável. A decisão que tomam num momento de pressão emocional não é apenas desse momento. É um sinal. É um padrão. É um precedente que o vosso sistema nervoso estabelece. E um precedente que o mundo à vossa volta registra. A camada 3 é onde pagam pelos atalhos da camada 1. Por vezes meses mais tarde, por vezes anos, de formas que parecem não estar relacionadas, mas estão. Aqui está o treino. Antes de qualquer decisão tomada sob pressão emocional, percorram esta sequência silenciosamente. Se eu fizer isto, o que acontece a seguir? E depois? E a seguir a isso? Demora 30 segundos. Não vos custa nada. E deteta as decisões que parecem certas na camada 1, mas que destroem algo na camada 3, antes de as tomarem. O atraso estratégico, a pausa, a espera, a recusa em apressar não é hesitação. Não deixem que ninguém vos venda a ideia de que mover-se depressa é sempre sinônimo de força. Mover-se depressa, sob pressão emocional, é a forma como pessoas brilhantes fazem escolhas catastróficas. O atraso estratégico é uma arma. Dá-vos tempo para percorrer a pilha. Força a situação a desenvolver-se ainda mais, o que revela sempre mais informações e sinaliza algo a todos os que estão a observar. Esta pessoa não age por impulso. Só esse sinal muda a forma como as pessoas se aproximam de vós. Maquiavel disse uma vez que quem deseja sucesso constante deve mudar a sua conduta com os tempos. A palavra operativa é desejar, não reagir, não tropeçar em desejo, intenção, concessão. Não podem desenhar os vossos resultados se estiverem a reagir a cada momento. A estratificação de resultados é a forma como passam da reação para a concessão. A inteligência fria pensa em camadas de tempo, não em momentos. A pessoa que consegue suportar o desconforto o tempo suficiente para ver a terceira camada irá quase sempre navegar melhor do que a pessoa que agiu por impulso na primeira. Número 4. Deixem de ouvir palavras, comecem a ver a arquitetura. A maioria das pessoas ouve.
Elas processam o que é dito. Elas respondem ao conteúdo do que aterra à sua frente e perdem quase tudo o que realmente importa. Porque por baixo de cada interação, por baixo de cada conversa, de cada tensão, de cada mudança repentina de energia, existe uma estrutura, um conjunto de forças que ninguém nomeia, mas que todos sentem. Incentivos, hierarquia, medo, ambição, escassez, tempo, história, alavancagem. Estas forças moldam tudo o que acontece à superfície. As palavras são apenas as ondas. A estrutura é o fundo do oceano. A percepção estrutural é a capacidade treinada de ver o fundo enquanto os outros estão a observar as ondas. Quando alguém vos desafia, quando alguém muda subitamente a sua posição, quando alguém que era caloroso se torna frio, quando um acordo se dissolve inesperadamente, a mente não treinada pergunta: o que é que eu fiz? Vira-se para dentro. Procura a culpa pessoal. Transforma a situação numa questão de emoção. A mente treinada em termos estruturais pergunta: o que mudou no sistema? O que mudou nos seus incentivos? Que ameaça surgiu? Que novas informações receberam que reorganizaram o seu cálculo? Onde se enquadra este momento dentro da geometria mais ampla do que eles estão a proteger ou a perseguir? Estas não são perguntas cínicas. São precisas. Elas veem as pessoas não como irracionais, mas como agentes racionais, a operar sob forças que são muitas vezes invisíveis para si próprias. Compreender essas forças não vos torna manipuladores, torna-vos precisos. Aqui está o que a percepção estrutural realmente parece depois de construída. Vocês entram numa sala e leem posições, não rostos. Quem tem algo a provar aqui? Quem está a operar a partir da escassez? Quem detém uma alavancagem que ainda não mostrou? Quem está a demonstrar confiança para encobrir o medo? O conteúdo da conversa torna-se secundário, quase como legendas num idioma que já compreendem, a correr por baixo da informação real que estão a absorver. Deixam de ser surpreendidos por mudanças porque estavam a observar os incentivos, não a amizade. Deixam de ser desestabilizados por provocações porque conseguem ver a que estão ligadas e o que estão realmente a pedir por baixo do desafio superficial. Treinem isto em todas as interações significativas. Façam 3 perguntas antes de responderem ao conteúdo. O que é que esta pessoa precisa de proteger neste momento? O que é que eles precisam de ganhar? O que é que eu represento para eles neste momento? Um recurso, uma ameaça, um aliado ou um obstáculo? Respondam a essas 3 perguntas e o conteúdo do que eles dizem torna-se um mapa, não um labirinto. Sabem onde estão. Sabem o que está realmente a ser negociado e podem responder à coisa real, não à sua superfície visível. Pareçam calmos. Estudem a estrutura. Movam-se estrategicamente. Número 5. O exercício de neutralidade de 72 horas. Durante 72 horas, aplicam uma regra a cada decisão carregada de emoção. Ela espera. Qualquer coisa que pareça ter de ser resolvida neste momento, espera. Qualquer coisa que produza um aumento de urgência no vosso peito, espera. Qualquer coisa que a vossa mente reativa rotule como crise, espera por pelo menos um instante, uma respiração, uma pausa deliberada antes de agirem. Não estão a aliar, não estão a evitar. Estão a fazer um teste. A pergunta do teste é esta: esta urgência é real ou é fabricada pelo meu estado emocional? A urgência real é externa e objetiva. Um edifício está a arder. Alguém está em perigo. Uma ação sensível ao tempo é exigida por forças externas ao vosso sistema nervoso. Isso é urgência real. Respondam a isso. Mas a maior parte do que a vossa mente rotula como urgente não é isso.
A maior parte é pressão emocional disfarçada de pressão de tempo. A necessidade de responder imediatamente porque não responder parece intolerável. A ânsia de resolver algo agora porque lidar com a incerteza é desconfortável. O impulso de agir porque a ação parece controlo, mesmo quando não é. Isso é urgência fabricada. E a urgência fabricada é a forma como as mentes reativas são manipuladas. Durante as 72 horas, a segunda camada do exercício é a observação sem supressão. Esta é a parte que a maioria das pessoas não compreende. Não estão a tentar não sentir nada. Não estão a tentar reprimir a emoção, aplaná-la ou fingir distanciamento. Quando a carga emocional chegar, deixem-na chegar, sintam-na. Notem exatamente onde ela aterra no vosso corpo. Notem o pensamento que se lhe segue. Notem a história que a vossa mente quer colar-lhe. E depois não a obedeçam. Observação sem obediência. Essa distinção é tudo. Vocês não são a emoção. São a coisa por detrás da emoção. A observá-la a passar. Quando praticam estar nessa posição de observador, a receber o sinal sem o traduzirem imediatamente em comportamento, algo na arquitetura da vossa mente começa a mudar. A emoção deixa de parecer uma ordem, passa a parecer um dado. E os dados podem ser avaliados, pesados, postos de lado, usados quando relevantes, descartados quando não o são. Maquiavel disse uma vez que é um duplo prazer enganar o enganador. O primeiro enganador na vossa vida não é alguém externo. É a vossa própria mente reativa. A parte que vos convence de que a urgência é real, de que a resposta imediata é a necessária, de que a vossa primeira interpretação é a exata. Quando aprendem a ver através disso, quando conseguem observar as vossas próprias reações sem serem governados por elas, ultrapassaram o enganador mais fundamental que alguma vez irão enfrentar. Após 72 horas, a maioria das pessoas relata a mesma coisa. Não que as emoções desapareceram, mas que a tradução automática da emoção para o comportamento, o canal que costumava funcionar sem consulta, desenvolveu uma válvula, um ponto de pausa, um lugar onde podem intervir. Essa válvula é a desobediência emocional. E uma vez instalada, não desaparece. Deixem esta afirmação nos comentários. Eu sinto que eu escolho. Número 6. Arquitetura de alavancagem estratégica. Agora, o jogo exterior. Tem estado a construir infraestruturas internas. Agora, vamos falar sobre como essa infraestrutura se move no mundo. A maioria das pessoas aplica força aos problemas. Força direta, linear e frontal. Vêem resistência. Empurram. Vêem um caminho bloqueado. Empurram com mais força. Vêem um conflito. Entram nele de frente. Isto é intuitivo. É também quase sempre ineficiente. A força encontra uma força contrária. Quanto mais força fazem, mais organizada a resistência se torna. E se a resistência for estrutural, se o problema não for um obstáculo superficial, mas sim uma dinâmica profundamente enraizada, nenhuma quantidade de força direta o resolve. Vão exaurir se a pressionar contra algo que simplesmente se reforma atrás da pressão. A arquitetura de alavancagem estratégica é a prática de mudar o jogo por completo. Em vez de atacarem o problema visível, localizem o ponto estrutural que está por baixo dele. O local onde a entrada mínima produz a mudança máxima. O ângulo onde a própria geometria dos sistemas joga a vosso favor. O nó na rede onde um movimento bem colocado altera as condições para todo o resto. Todas as situações têm estes nós. A maioria das pessoas nunca os encontra porque estão demasiado ocupadas a pressionar a superfície. Aqui está como começar a vê-los. Quando enfrentarem resistência de qualquer tipo, parem.
Não pressionem ainda. E perguntem: o que é que esta resistência está a proteger? Porque a resistência quase nunca é aleatória. Ela existe porque algo debaixo da superfície está ameaçado por aquilo que estão a tentar fazer. Algo precisa de permanecer estável, permanecer seguro, permanecer na sua posição atual. Identifiquem essa coisa. Assim que virem o que a resistência está a proteger, tem o verdadeiro problema nas mãos, não o sintoma. E muitas vezes o verdadeiro problema tem solução sem terem de confrontar a resistência diretamente. Vocês abordam o que a resistência está a proteger e a resistência, tendo perdido o seu propósito, dissolve-se por si só. Este é o princípio do esforço mínimo, resultado desproporcional. Não se trata de fazer menos, trata-se de fazer a coisa certa no sítio certo. O artesão não esculpe a pedra partindo-a. Ele encontra a textura e segue-a. A estrutura faz o trabalho. Vocês apenas aplicam a força onde a estrutura já está a pedir. A inteligência fria maquiavélica opera aqui, não em confrontos dramáticos, não em demonstrações de força, mas na identificação silenciosa e precisa do ângulo que torna a força desnecessária. Isto não é passividade. Isto não é fuga. Isto é inteligência aplicada ao nível estrutural e não ao nível superficial. E os resultados, quando operam desta forma, são consistentemente desproporcionais ao esforço visível, o que é exatamente como deve parecer a qualquer um que esteja a observar. Número 7. A troca psicológica. Agora, a parte que a maioria das pessoas ignora. A parte que separa as pessoas que realmente passam por esta transformação, daquelas que a compreendem intelectualmente e depois recuam silenciosamente para o que lhes é familiar. Quando constroem o que temos estado a construir neste vídeo, algo muda em vocês que não é inteiramente confortável. E precisam de saber disso antes que aconteça, não depois. Aqui está o que realmente acontece. A vossa percepção acelera. Começam a ler as situações a uma camada a que a maioria das pessoas ao vosso redor não consegue aceder. As dinâmicas estruturais tornam-se visíveis. A urgência fabricada na comunicação de outras pessoas torna-se óbvia. As narrativas automáticas que conduzem a maior parte do comportamento humano. Narrativas que as pessoas estão a executar de forma completamente inconsciente. Conseguem vê-las com clareza. E há um tipo específico de solidão que vem com esse ver. Não a solidão de não ser amado ou não ser desejado. A solidão de estar numa sala onde se está a processar a uma profundidade em que mais ninguém na sala está atualmente a operar. Onde se está a executar uma análise de camada 3 enquanto a conversa ainda está na camada 1, onde se consegue ver 3 passos à frente, numa situação que os outros estão a tratar como se tivesse apenas um passo. Essa lacuna entre a vossa percepção e a percepção da maioria das pessoas ao vosso redor cria um tipo de silêncio interno, uma distância. Não parece superioridade. Parece uma dificuldade de tradução, como ser fluente numa língua que ninguém mais na sala fala. Isto é isolamento cognitivo. E a maioria dos modelos sobre inteligência emocional não fala sobre isso, porque a maioria dos modelos sobre inteligência emocional não está, na verdade, a construir esta profundidade. Estão a construir a expressividade. A expressão é social. O que estamos a construir é interno, e o desenvolvimento interno tem um custo, é solitário. Há mais. Quando deixam de exibir emoções em busca de aprovação social, quando deixam de reagir visivelmente para que as pessoas se sintam validadas ao lerem-vos, algumas pessoas vão sentir-se perturbadas pela nova versão de vocês, não porque se tornaram frios ou indelicados, mas porque se tornaram menos legíveis. E os seres humanos sentem-se profundamente desconfortáveis com o que não conseguem ler. Algumas relações reestruturam-se.
Outras dissolvem-se. As que foram construídas com base na vossa previsibilidade, na vossa reatividade, nos vossos antigos padrões, essas podem não sobreviver à atualização. E isso é uma perda real, não teórica. Mas aqui está o novo enquadramento. E este é importante. O isolamento cognitivo não é permanente. É o intervalo entre as versões. A ponte entre quem vocês eram a operar e em quem se estão a treinar para se tornarem. Nesta ponte, tudo parece desconhecido porque já saíram de uma sala e ainda não chegaram totalmente à próxima. Esse espaço intermédio é desconfortável por definição. Não é um sinal de que estão a ir na direção errada. É o sinal de que estão realmente a ir a algum lado. Quando a nova arquitetura estabilizar, quando a compressão, a dissociação, a estratificação de resultados e a percepção estrutural ficarem enraizadas, em vez de exigirem esforço, o isolamento resolve-se, não ao tornarem-se menos perspicazes, mas ao encontrarem o vosso nível, ao gravitarem em direção a pessoas que operam a esta profundidade, em direção a situações onde esta arquitetura é uma vantagem, em vez de uma lacuna. O isolamento não é perda, é transição. Atravessem-no. Se isto tocou em algo real em vocês, se sentiram essa mudança enquanto assistiam, não a ignorem. Façam gosto no vídeo. Partilhem-no com alguém que precise de ouvir isto. Subscrevam se estiverem prontos para aprofundar. Não trabalhamos com motivação de nível superficial aqui. Nós desconstruímos a forma como a mente realmente funciona e como a comandar. A diferença entre onde estão e onde poderiam estar não é talento, não é o momento certo, não é sorte. É se estão a governar a vossa mente ou se a vossa mente está a governar vós. Vocês já sabem qual delas estão a escolher. Olá, guerreiros. Vocês pensam que estão no controle neste momento. Vocês acham que as decisões que tomam, a forma como se movem, a maneira como respondem às coisas, acham que são vocês a escolher. Não são. Existe uma versão vossa que funciona em piloto automático. Uma versão que é acionada antes de o pensamento se formar, que reage antes de a mente conseguir acompanhar, que se move todos os dias. Não por intenção, mas por uma programação invisível que foi instalada muito antes de terem idade suficiente para questionar. E a parte assustadora é que não conseguem ver isso acontecer. Esse é todo o propósito do seu design. E o mundo disse-vos que isso não tinha problema, mais do que não ter problema. Disse-vos que era saudável. Disse-vos para sentirem tudo, expressarem tudo, deixarem sair, serem reais, serem genuínos, serem abertos. Quanto mais ruidoso for o vosso mundo emocional, mais emocionalmente inteligentes disseram que vocês eram. Mas aqui está o que ninguém vos diz. Se a inteligência emocional é tão poderosa, por que é que as pessoas mais expressivas continuam a perder? Por que é que as pessoas mais reativas continuam a ser ultrapassadas? Por que é que a pessoa que nunca hesita, nunca se apressa, nunca mostra as suas cartas? Por que é que essa pessoa quase sempre ganha? Porque aquilo que o mundo vos vendeu como inteligência emocional é na verdade performance emocional. E a performance emocional é a coisa mais perigosa que podem fazer num mundo cheio de pessoas que sabem como vos ler. De cada vez que reagem verdadeiramente, entregam a alguém a planta da vossa mente. Mostram-lhes os vossos gatilhos. Mostram-lhes os vossos medos. Mostram-lhes onde devem pressionar. E algumas pessoas, de forma consciente ou não, irão usar essa planta para vos mover exatamente para onde elas querem. Mas aqui está a verdade.